Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora da Ressurreição! Viva Nossa Senhora Mãe de Deus! Querido Padre Marcelo, pároco, reitor do santuário, Padre Danilo e irmãos e irmãs aqui presentes, estamos na 8ª da Páscoa, portanto, a Páscoa continua 8 dias depois da festa em si. E cada dia desta semana é como se fosse realmente Páscoa, né? De fato, no prefácio que os padres rezam durante a missa, eles sempre colocam nesse dia solene, nesta noite solene, referindo-se justamente ao dia da Páscoa. E nós escutamos o Evangelho de hoje, que começa assim: o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Como é que você sabe que é domingo? Deveria ser segunda, não é? Segunda é o primeiro dia da semana, é ou não é? Não, não é. Porque na época de Jesus, o sábado era considerado o nosso domingo, até hoje. Sábado. Os hebreus festejam o sábado como se fosse o domingo, né? Não o dia da ressurreição, porque para eles não chegou Jesus. Mas eles consideram sábado como domingo. Então a semana termina no sábado. E na segunda-feira, que nós chamamos segunda-feira, nós inauguramos o outro dia. O primeiro dia da semana é o domingo. Domingo vem de Dominus, quer dizer, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Então, quer dizer, no mesmo dia de Páscoa. O Evangelho de hoje é ambientado no mesmo dia de Páscoa, naquela mesma noite. Qual será a comunidade que Jesus encontra depois da sua ressurreição? Depois dele ter ressuscitado, depois dele ter aparecido a Madalena, depois que os apóstolos foram no túmulo de Jesus, depois que os apóstolos não encontraram Jesus no túmulo, mas encontraram somente as faixas colocadas no chão. Naquele mesmo dia, os apóstolos estavam no cenáculo trancados. Que incrível, não é? Isto é, a ressurreição de Jesus foi uma explosão. Os cientistas históricos, esses historiadores, dizem que no sepulcro deve ter tido uma explosão de luz. Foi uma coisa que explodiu. Naquele dia, quando o mundo estava tendo uma revolução, porque a ressurreição de Cristo trouxe para nós uma mudança total de vida, enquanto o mundo estava na espera desta nova luz, deste novo dia, 8º dia, o primeiro dia depois, o primeiro dia da semana, há uma nova criação. Naquele dia, os apóstolos estão trancados dentro de casa. Então, qual que é a comunidade que Jesus encontra? Uma comunidade de medrosos. Estavam com medo dos judeus. O que significa isso? Estavam com medo também de sofrer o que Jesus sofreu. Estavam com medo de passar tudo aquilo que Jesus passou. Vocês lembram Pedro? Depois que Jesus foi preso, como é que Pedro reagiu quando disseram: você também era um deles? Como é que ele disse, Pedro?
eu sou um deles, é isso? Não. Aliás, chegou a pecar feio. Eu não conheço este homem. Portanto, imaginemos, depois de tudo aquilo que eles passaram, depois de ter traído Jesus, depois de ter se convertido, quando encontrou Jesus, diz o Evangelho que ele começou a chorar, Pedro, porque ele conheceu seu pecado, estavam com medo. Se nós pudéssemos citar quantas palavras do nosso Papa Francisco, que diz que ele não quer uma igreja medrosa, não quer uma igreja fechada na sacristia, não quer uma igreja fechada dentro das igrejas, ele quer uma igreja em saída. Olha ali, ó, tudo trancado dentro do cenáculo. É o oposto, porque estavam com medo. O medo paralisa. Quando uma pessoa está com medo, ela se retrai. Não tem a coragem de enfrentar a realidade, de enfrentar a situação, se retrai. Agora, vocês devem concordar comigo, aqueles apóstolos eram todos covardes. Porque a lição de Jesus não serviu para nada. E aí vem Jesus de novo, ele aparece naquela comunidade fechada, naquela comunidade paralisada, naquela comunidade medrosa. E a primeira palavra que ele fala, qual que é? A paz esteja convosco. Isto é, Jesus vem para trazer a paz. Aquela comunidade, que foi a comunidade que acompanhou Jesus em tudo. A paz esteja convosco. Ele tinha falado no cenáculo, em alguns capítulos anteriores, ele tinha falado, não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Consolador. E se realiza justamente neste Evangelho. Porque Jesus soprou sobre eles. Quando Jesus morreu, São João, o evangelista João, não diz que Jesus morreu na cruz. Mas ele disse, o último respiro de Jesus, entregou o Espírito. Jesus morre, mas ele nos deixa o Espírito. Nos deixa o Espírito da verdade. Nos deixa o Espírito consolador. Nos deixa o Espírito que nos envia, em lugar de deixar-nos trancados. Nos envia. A paz esteja convosco. E agora, como em todas as realidades dos apóstolos, aparece sempre alguém que não acredita. E nestes evangelhos das aparições de Jesus, várias vezes, até em Marcos, Jesus chama a atenção dos apóstolos porque ainda não acreditavam nele, ressuscitado. Muitos duvidavam, porque a ressurreição era uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de tudo. Portanto, era melhor viver no mundo antigo, que é aquele do pecado, do que dar um pulo à frente e começar a viver uma vida de ressuscitados, uma vida nova. Como diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, se ressuscitaste com Cristo, procurai as coisas do alto. É uma vida nova, é uma vida diferente, é uma vida de céu. Então, aparece quem? Tomé, que não estava presente quando veio Jesus. Ele faz uma bela demonstração de incredulidade. Eu não vou acreditar. Ele somente expressou aquilo que os outros pensavam, somente isso.
Ele expressou com palavras: eu não vou acreditar que esse daqui que apareceu era Jesus, mas nem se eu tiver que colocar o dedo na chaga dele. Pronto, Jesus volta de novo: a paz esteja convosco. 3 vezes Jesus fala esta frase no Evangelho de hoje. A paz. Ele veio para trazer a paz. Ele veio trazer a paz também para os incrédulos, para aqueles que não acreditam. Eu vos dou a paz. E esta paz é uma paz que penetra no nosso coração, na nossa vida. E só depois que Tomé conseguiu encontrar realmente Jesus cara a cara, e foi convidado também para colocar o dedo nas chagas do ressuscitado, ali acreditou. E fez a melhor profissão de todos os que estavam presentes: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, eu acredito realmente que Cristo é o Senhor que ressuscitou, está aqui no nosso meio. Como é que podemos interpretar tudo aquilo que nós escutamos do Evangelho com a festa da misericórdia? A festa da misericórdia é uma festa que foi proposta, instituída por São João Paulo II, porque ele era polonês. Ele conhecia toda a história da Santa Faustina e da misericórdia, porque era já na época dele, em que ele estava na Polônia, já se falava disso. Agora, a festa da misericórdia, aliás, as visões que Santa Faustina teve da misericórdia, de Jesus misericordioso, aconteceram durante um período muito escuro da história, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque quando o povo sofre, quando o povo passa por momentos difíceis, como uma guerra, por exemplo, perca, muitos mortos, muitos feridos, destruições de tudo quanto é lado, Jesus, Deus, não deixa o povo sozinho. E como aconteceu no cenáculo, porque a morte de Jesus trouxe um desespero entre os apóstolos. E aí ele aparece: a paz esteja convosco. Na misericórdia, Jesus, através de Santa Faustina, nas guerras mundiais, aparece e diz, ele propõe de rezar usando estas palavras: Jesus, eu confio em vós. No Evangelho, a paz esteja convosco, e aqui, Jesus, eu confio em vós. São João Paulo II dizia, numa festa da misericórdia lá na Polônia, que quando uma pessoa diz: Jesus, eu confio em vós, as nuvens desaparecem da sua vida e o sol vem brilhar, o sol vem iluminar. Jesus confia em vós, isto é, colocar toda a nossa confiança em Jesus, mesmo que estejamos no meio das trevas, mesmo que estejamos no meio das guerras. Do outro lado, o mundo que o Papa Francisco deixou não é o mundo que ele encontrou 12 anos atrás, quando foi eleito Papa. Porque naquela altura não tinha tantas guerras como existem hoje. Portanto, o Papa Francisco está deixando um mundo muito confuso, muito atrapalhado, cheio de ameaças de guerra. Cada dia a gente escuta uma coisa: da América contra a China, da China contra a América, e agora vão tirar as taxas, agora vão colocar as taxas, isto é, uma insegurança total. Estamos todos inseguros neste mundo. Mas Jesus vem nos repetindo: eu confio em ti.
fala esta palavra: eu confio em ti. Eu confio em ti. Na sua vida, esta frase tem uma poderosa, algo de poderoso, que faz com que o céu se mexa para ir ao seu encontro. E Jesus prometeu para Santa Faustina: quem rezar diante desse quadro, não são minhas palavras, eu li 5 vezes o diário de Santa Faustina, que é um calhamaço, 5 vezes. Neste calhamaço, neste diário, Jesus fala, promete a Santa Faustina, que todos aqueles que rezarem diante deste quadro receberão inúmeras graças. E falou que os padres e os bispos que nesse dia da misericórdia falassem da misericórdia do Senhor, obteriam muitas graças. Por isso que eu estou falando da misericórdia, porque quero obter muitas graças. Essas são as promessas de Jesus. Então, não desanimemos. Acredito que o legado do Papa que nós recebemos hoje é um legado que abre horizontes, que abre um céu, porque ele teve esta capacidade de apresentar para nós que o céu está perto de nós. O céu não está longe da gente. O céu está perto na medida em que nós nos abrimos à graça da misericórdia. E que Santa Faustina interceda para cada um de nós, para que possamos de verdade entregar a nossa vida à misericórdia divina. Amém.